Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Deus a todos um ótimo domingo, o Senhor continue nos abençoando, amém? Uma ótima semana, um ótimo início de fevereiro, né? 1º de fevereiro, glória a Deus, iniciando mais o segundo mês, né, do ano, o Senhor continue nos abençoando. Sendo grato por janeiro que passou, né? Às vezes as pessoas são muito ingratas, falam assim, foi embora, que chega o novo, tá, mas sejamos gratos para aquele que passou, né, para aqueles que nos serviu. Janeiro foi uma bênção, né, pessoas deram aniversário, pessoas chegaram, pessoas foram embora, e agora entrou fevereiro, né, que seja bem-vindo fevereiro para todos nós, amém? Compartilhando essa palavra para nossas vidas, a qual se encontra o livro de Jó, né? A qual vai trazer a nossa confiança, segurança, aquilo que Jó está querendo passar, aquilo que Deus está querendo passar a Jó, né? Primeira coisa, aquilo já foi algo extraordinário ali para Jó, Deus falar com ele, né? Só do Senhor falar conosco, nós temos que estar felizes, né? Falar, Senhor, obrigado porque eu consigo ouvir a tua voz, né? Tão bom que a gente consegue ouvir, né, a voz de Deus, saber que ele continua falando conosco, isso não tem preço, amém? O livro de Jó aqui, eu vou estar lendo alguns versículos do 40 ao 40, do versículo, capítulo 40 ao capítulo 41, alguns versículos deles. Amém? Fala assim, ó. Contempla agora o belmote que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão estremecidos. Amém? Aqui está falando, o Senhor está trazendo um animal, né, para falar, trazer um exemplo para Jó, né? Eu vou ler aqui o 23, 24. Ele fala assim, ó: eis que o rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Poderia, porventura, castar a vista de seus olhos ou com laços lhe furar o nariz? Amém? Aqui no 40, trazendo o belmote, falando para Jó observar o belmote, né? O que seria um belmote? Eu fui ver o belmote, ele poderia ser um hipopótamo, né? Eu trago mais essa mensagem do hipopótamo por conta que o Senhor me revelou aqui o 40 e 40 e o 23 e 24, né? Sobre a tranquilidade desse animal, né? A segurança desse animal. Então, mas aqui podia ser um elefante. Aqui fala assim, ó. O belmote representa, né, o hipopótamo, um elefante, ou a descrição da cauda de força leva a origem de um animal, né, uma criatura pré-histórica. Poderia ser até um dinossauro, né? Ou um monstro místico que simboliza o poder da natureza indomável, né? Então Deus trazendo assim um animal a Jó, né? Não sabe especificamente o que seria esse animal, mas eu trago aqui para um hipopótamo, porque é aquilo que o Senhor me revelou, nós temos que falar aquilo que o Senhor revela, né? Que é aquilo que a gente precisa, amém? Então às vezes a gente é muito curioso, quer saber tanta coisa, muita explicação, não precisa disso. Então, aquilo que o Senhor revela é aquilo que vai nos alimentar nessa tarde de domingo, amém? Então eu vou trazer o belmote como um hipopótamo para nós, né? A qual o Senhor fala assim, ó: eis que o rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Poderá, porventura, caçar a vista dos seus olhos ou com um laço lhe furar o nariz? Né? Então, Deus falou assim para Jó, né, para ele observar o belmote, ou seja, o hipopótamo, né? Quem foi no zoológico sabe muito, já observou e sabe que o hipopótamo ele fica lá no meio do rio, né? As árvores ali, naquela sombra, né? E a água, ela fica aqui no seu nariz, ó, né? E ele fica só com os olhos de fora, aquelas orelhinhas assim, né? Mas a tranquilidade daquele animal, né? Deus está falando assim, olha, já olha para ele, que pode transbordar um rio e ele não se apressa, né? Confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca, né? Ou seja, aqui, ou tipo assim, nós, seres humanos, né? Se a gente tá, Deus livre, no enchente, no rio, numa piscina, sabe nadar, a gente parece que vai morrer. Aí você fala, calma, né? Você não vai morrer, não fica afobado, não fica apressado, que essa tranquilidade desse animal, né, chegue a você. Assim como Deus usou ele para falar com Jó, amém? Jó vai ficar tudo bem, olha para o bicho, Deus da natureza para falar conosco, né? E logo em seguida, aqui no 41, aqui eu acho muito interessante, Deus fala assim, ó: poderás tirar com um anzol o Leviatã ou ligarás a sua língua com uma corda? Aqui Deus está falando outro bicho, né? O que seria Leviatã? Tá vendo aqui? O Leviatã, né? Eu trazendo aqui eu ouvi. É um poderoso monstro marinho, né? Primordial, uma criatura mística que simboliza o caos, o mal e as forças opostas a Deus, né? Ou seja, um animal que vamos supor, seria um animal algo extraordinário, algo que a gente não conhece, né? Mas Deus, ele traz aquilo que a gente não conhece, que a gente possa ver o seu poder, né? Então Deus está falando assim para Jó, no 10. Ninguém há tão atrevido que ao despertá-lo se atreva.
Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim, né? Quem primeiro me deu para que eu haja retribuí-lhe? Pois o que está debaixo dos céus é meu. Deus falou assim para Jó, tá vendo aquele animal? Tá vendo aquele bicho que ninguém se levanta contra ele, né? Que ninguém doma ele, ninguém negocia com ele. Aqui no início você leu 41, Deus falou assim que não tem negociação com esse animal. Não tem negociação, vamos negociar. Com o ser humano negocia. Não, vamos ali, mas aqui não, o bicho não tem negociação, né? Ele vai vamos trazer algo que a gente conhece, que um leão, uma onça vai matar, né? Mas o Senhor, ele fala assim que o que vier contra você, que não há negociação, que vai matar, né? Eu sou teu escudo, eu sou tua fortaleza. Você fala assim, quem se levantará contra mim? Quem se ergue contra mim? Quem primeiro me deu para que eu possa retribuir-lhe? Porque tudo que está debaixo do céu é meu. Então Deus está falando para Jó, não temas, né? Essa é a mensagem, a gente não temer, para a gente ter o equilíbrio do hipopótamo, né? Para a gente não temer, seja qual for a fúria contra nossas vidas, mas que a gente venha ter segurança em Deus, né? Às vezes você é inseguro, está sendo ameaçado, né? Sua cidade está sendo tomada. Aqui no livro de Reis, Segunda Reis, fala assim, ó, o Segunda Reis, o 19 fala assim, ó, e quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alcançaste a voz, ergueste os teus olhos ao alto, contra o santo de Israel, aqui Deus está dando uma resposta para o rei Ezequias, através do profeta Isaías, para que ele ficasse tranquilo, né? Porque o rei Senaqueribe falou assim, quem que ia impedir ele de tomar Judá? Né? Quem era o Deus que impediu ele de tomar Judá? E o rei Ezequias tinha sido um rei muito obediente a Deus, né? Que tinha feito grandes coisas em Israel, mas a ameaça veio, as palavras de ameaça veio, e Deus mandou uma resposta para Ezequias. Quem é que está afrontando, né? Quem é que você pensa que está afrontando o Deus de Israel? Então é o nosso Deus, né? O nosso Deus que não recebe afronta, quem primeiro deu a ele para poder retribuir-lhe, né? Então sabe que você fica falando no seu coração, que toda ameaça, toda afronta, né? Que as coisas vêm contra a tua vida, né? Não é contra carne e sangue, não é contra pessoas em si, mas é contra situações, né? Contra aquilo que o inimigo planeja contra nossas vidas, é contra aquilo que vem dentro de nós mesmos, o medo, né? Mas o Senhor, ele socorreu Ezequias, Deus respondeu a Jó, né? Aqui Deus ele usa a natureza falar conosco no livro de Romanos 1, o 20 fala assim, ó, Paulo tá falando assim, ó, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles sejam inexcusáveis. Paulo falou assim, não que não tem desculpa, que a própria natureza, ela fala quem é Deus, que a própria natureza, ela testifica que há um Deus no céu. E naquele dia não havia desculpa, ele falou assim, mas não sabia, Senhor. Paulo falou assim, você sabia, porque a natureza, né, ela concorda e ela é testemunha da glória e da presença de Deus, daquilo que ele criou. É o que o Senhor usa para falar com Jó, a própria natureza, os próprios animais. Amém? E para terminar, e que eu amo essa palavra aqui, eu quero deixar aqui para nós, né, quando o gigante Golias vem ali contra Israel, né? Quando ele vem ali para 2 Samuel 16, se não me engano, que ele vem e afrontando, né, a Israel, afrontando o Deus de Israel, e ele vem ameaçando, né, todo o povo, ele vem ameaçando o rei Saul, ele vem ameaçando, né, ali o próprio Davi respondeu assim, a quem tu afrontaste? Né? Quem tu pensa que é para afrontar o Deus de Israel? Então Davi não foi no nome dele, Davi não foi no nome do rei Saul, Davi não foi, né, no nome do exército, Davi foi no nome do exército do Deus vivo. Amém? Então esse é o Senhor que fala para mim e para você, não temas, somente confie. Ele falou com Jó, ele respondeu a Jó no meio da tempestade, né? O Senhor fala conosco em meio à situação que nós estamos, para que a gente possa ouvir a sua voz e confiar nele. Amém? Então todo medo, toda ameaça, toda insegurança, que ela vai embora no Senhor Jesus, que seja um domingo abençoado, que seja uma semana abençoada, um mês abençoado, e que você fique essa palavra, que você não venha temer, amém? Temer as circunstâncias, porque tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó, Deus está no controle de todas as coisas, no final vem falar com ele, e mudou o cativeiro dele, né? Assim o Senhor mudou, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra de domingo, Pai, a qual o Senhor traz a nossa segurança. Senhor, tu continua no controle, continua no poder. O poder não é do homem, Senhor, a honra não é do homem, Pai, mas é tua. Que a tua glória, o teu poder, a tua majestade, Pai, para nossas vidas. E que essa palavra venha confortar o coração dos meus irmãos, Senhor, e que venha saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que todo medo, toda ameaça, tudo está em desequilíbrio, Senhor. Venha saber que o Senhor está no equilíbrio de todas as coisas. E que uma palavra tua, Senhor, coloca as coisas no lugar, Pai. Obrigado por tudo, Pai, te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Dê saúde, meus irmãos, não só física, mas mental, emocional, Senhor, em
toda a área da sua vida, Pai, que eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe com essa palavra no seu coração. Um ótimo tarde de domingo, uma ótima semana, paz do Senhor. Fique com Deus, beijo no coração.